Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro do ano do Senhor de 2024, e o evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. No relato lucano, o trecho do evangelho de hoje é o terceiro relato do chamado dos discípulos ao seguimento de Jesus. Vocês se lembrarão? O primeiro relato de vocação dos discípulos se dá junto ao mar da Galileia, e o segundo é o chamado de Levi, o publicano, e o terceiro que nós ouvimos nesse dia. Isso mostra, esses vários relatos de vocação, isso mostra que o grupo dos 12, como o círculo maior dos discípulos, foi se constituindo aos poucos e não de uma única vez. É sobre a montanha que se dá o terceiro chamado dos discípulos ao seguimento de Jesus. A montanha é o lugar da revelação de Deus e de seus desígnios salvíficos. A informação de que Jesus passou a noite em oração sobre a montanha e depois escolheu dentre os discípulos 12, revela que eles são fruto da eleição divina, de uma escolha de Deus. Na lista, com o nome dos 12, ao de Judas é acrescentado a observação de que ele se tornou o traidor. Observe-se que, não obstante o querer de Deus, a liberdade do ser humano e a sua ambição podem levá-lo a agir contra a vontade de Deus e o seu plano de amor. O nosso relato distingue entre o grupo dos discípulos e os 12. É dentre o grupo dos discípulos que Jesus escolhe 12. Que sejam 12 os apóstolos escolhidos por Jesus significa que eles são símbolo de todo Israel. O auditório amplo presente, judeus e pagãos, sinaliza para a universalidade da missão da Igreja, explicitada na segunda parte da obra lucana, os Atos dos Apóstolos. Ao descer da montanha, num lugar plano, Jesus é aguardado por uma multidão oriunda de lugares muito diferentes. Multidão que procura Jesus para ouvi-lo e para serem curadas por ele de seus mais diversos males.
Todos desejavam, diz o texto, tocar Jesus, pois dele saía uma força que curava a todos. Força da palavra, força do gesto de acolhida, de atenção às pessoas, de compaixão. O termo dynamis, que nós traduzimos como força, é utilizado por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, para falar do Espírito Santo como a força, o poder do alto dado aos apóstolos para o testemunho. Por isso, as pessoas buscam serem tocadas por Jesus, porque a força de sua palavra e dos seus gestos comunicam o Espírito Santo que cura e liberta dos males, sobretudo do mal da indiferença egoísta, da dureza do coração, que nos impede de amar as pessoas como nós somos amados por Deus. Que a meditação, que a acolhida, a meditação da palavra do Senhor faça habitar em nós a força que Ele nos dá, a força do Espírito, para que nós sejamos nesse mundo reflexos da luz divina. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.